Leitura de livros com Simone. Olá, pessoal. Eu de novo. Vamos ler mais um pouquinho, do livro Como Calar o Acusador, tá bom? Vamos lá. Ele não toma nenhuma decisão pelo que seus ouvidos ouvem. Ele vê muitas coisas e não presta atenção nelas, como se ele não tivesse ouvido. Ele abre os ouvidos dos surdos e, contudo, não ouve com os próprios ouvidos. Alguns teólogos defendem a ideia de que esse incidente era uma armação. De acordo com esse ponto de vista, a mulher não era de fato uma adúltera, mas uma atriz. Os fariseus pretendiam embaraçar Cristo, colocando-o em uma posição na qual ele pronunciaria um juízo de adultério para uma pessoa inocente. As pessoas saberiam então que ele não era um verdadeiro profeta e seu ministério seria desacreditado para sempre. Porém, se a pessoa aceita a palavra de Deus como sua regra de fé, aquela mulher certamente era adúltera, como os fariseus disseram que ela era, porque Jesus a exortou a não pecar mais. Versículo 11. Afinal de contas, seus juízes haviam deixado a cena. A verdade é que os fariseus demonstraram seu fanatismo, hipocrisia e parcialidade, pois trouxeram apenas a mulher e não o homem. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Bem, o que eles fizeram com o homem? Eles não o trouxeram. Moisés ensinou que ambas as partes deveriam ser apedrejadas. Porém, esses escribas e fariseus trouxeram apenas a mulher. Note que Jesus estava no templo, versículo 2, e muitas pessoas estavam ao redor dele. As pessoas no templo conheciam a lei de Moisés. Elas eram governadas apenas pela lei. Jesus não podia explicar a nova aliança, prestes a chegar, e a graça de Deus. De fato, Jesus não conseguiria explicar a graça e a nova aliança nem mesmo aos seus discípulos mais íntimos. Ele disse em João 16, 12 e 13: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Já que todos os homens estavam tão firmemente entrincheirados na convicção de que aquele que fosse circuncidado seria salvo, o Espírito Santo levou 10 anos após o Pentecostes para ensiná-los que um gentio poderia ser salvo sem aquele rito. Portanto, Jesus não podia explicar a essas pessoas o propósito para o qual ele foi enviado. Elas andavam pela palavra, e a palavra era apenas o Velho Testamento. E a lei dizia irrevogavelmente que o adultério e a adúltera deveriam ser apedrejados. O adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados até a morte sem misericórdia. Jesus foi enviado pelo Pai não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17. Ele foi enviado não para revelar a lei de Deus, mas a graça de Deus. João 1:17. Ele estava entre duas escolhas difíceis. Se ele dissesse, não há apedrejem, os presentes teriam dito, esse homem é um falso profeta, porque ele estaria contrariando a lei de Moisés e teria caído no descrédito das pessoas. Se Jesus dissesse, apedrejem-na, então ele teria comprometido sua convicção e contrariado o propósito da sua missão, porque o Pai não o enviou ao mundo para condenar, mas para salvar o mundo. Ele não veio destruir, ele veio salvar os que estavam perdidos. Lucas 19:10. Certa vez, quando os discípulos disseram a Jesus,
eles não vão te receber aqui. Tu queres que nós mandemos descer fogo do céu? Ele respondeu: vocês nem sabem de que espírito são. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Mistério de Deus, né? Então, vou finalizar, né, mais um vídeo. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!